Agora a gente vai terminar um pouco a nossa abordagem sobre os conceitos teóricos, abordando o conceito de dilema, que é o quê? O que a gente tem que levar em conta, partindo da medicina baseada em evidências, para tomar uma decisão clínica? Então, são coisas que a MBR responde para a gente, e a partir dela nós vamos usar a nossa moral, aquelas coisas que nós discutimos antes, para decidir o que é melhor. Então, probabilidade, qual que é a chance de uma doença acontecer, qual que é o risco que eu tenho, e a minha intervenção vai reduzir essa probabilidade, vai ser útil, não vai ser útil, e qual vai ser o desempenho da minha intervenção, o desempenho da minha intervenção em reduzir essa probabilidade, aumentar, e se é útil realmente fazer a minha intervenção, pensando em custo-benefício, pensando em quanto que vai reduzir a probabilidade, quanto que eu tenho acesso a essa intervenção. Então, isso aqui são os 3 pilares desses dilemas. Com exemplos vai ficar mais claro. Vamos pensar aqui, rastreio do câncer de próstata. Antes, eu vou trazer o exemplo da Angelina Jolie. Ela tinha mutação do gene BRCA1. E a evidência é que a probabilidade de uma paciente com mutação do gene BRCA1 é de 90% de desenvolver câncer de mama. O tratamento da mastectomia total é de 100%. Você retira a mama, você zera a sua chance de desenvolver câncer de mama. Então, ela reduziu em 100% a chance do tratamento. E valeu a pena para ela? Ela queria fazer? Queria. Então, utilidade positiva. É uma questão subjetiva dela. Então, é útil ela fazer mastectomia? Foi útil para ela, foi. Ela considerou útil. Ah, ela não vai poder amamentar mais? É uma consequência. Mas em contrapartida, ela vai zerar o risco dela de ter câncer. Ok, ela vai poder colocar um silicone no lugar para poder não ficar sem seios. Então, é essa avaliação que tem que ser feita. Aqui um exemplo mais da nossa realidade, o rastreio de câncer de próstata. É muito controverso o rastreio de câncer de próstata em idosos, aí com 70, 80 anos, porque o que tem se demonstrado é que a probabilidade desses idosos desenvolverem câncer é importante. Sim, esses idosos têm uma chance significativa de ter um câncer de próstata. Mas a mortalidade desses pacientes por câncer de próstata é baixa e é lenta. Porque se o paciente desenvolve câncer de próstata com 80 anos, ele pode morrer em decorrência desse câncer, na maioria das vezes, 10, 15, 20 anos depois. Tempo suficiente, por evidências, que esse paciente acaba morrendo por outras causas. Então, qual que é a discussão aqui? Que muitas vezes rastrear e tratar esses pacientes pode levar eles a um tratamento agressivo, a um diagnóstico complicado, que é um diagnóstico de câncer, é um diagnóstico difícil, querendo ou não, e muita maioria das vezes não altera o desfecho desse paciente, ou seja, por mais que você consiga curar o câncer de cólon dele, pela idade avançada, as outras morbidades dele e a própria agressividade do tratamento fazem com que a mortalidade, a morbidade, as condições clínicas que esse paciente vai desenvolver sejam parecidas e que talvez não valha a pena tratar. Tanto é que nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eles pararam de indicar o rastreio e o tratamento de câncer de próstata em pacientes mais velhos. No Brasil, essa discussão ela ainda é um pouco mais complexa, mais delicada, e a gente ainda propaga essa triagem, propaga esse tratamento. Não é um consenso, não é uma certeza, mas é um assunto bastante discutido e prático para a gente. Então, Novembro Azul aí talvez não tenha a sua importância tão grande assim para todos os grupos. É importante pensar isso, e isso é bem prático, se você nos Estados Unidos discute. Mas, só uma citação aleatória aqui, a gente está vendo que a mortalidade geral de idosos e por câncer de próstata nos Estados Unidos aumentou desde que eles pararam essa triagem. Então, uma discussão bem complicada, mas é um dilema. Angelina Jolie, eu achei que eu não tinha colocado o exemplo dela aqui, mas está aqui. Não vou falar de novo, obviamente. Tá. Aqui, então, quais são os tipos de estudos que avaliam cada coisa? Probabilidade, vão ser os estudos de corte e os estudos de incidência. Como assim? Eu vou avaliar a minha população em geral e vou ver, olha, quantos por cento dos idosos desenvolvem câncer de próstata? Provavelmente uma proporção alta. Desempenho, eu vou dividir os idosos em 2 grupos. Um eu vou tratar, outro não vou tratar. Aí eu vou demonstrar que, foram demonstrados estudos que, ensaio clínico randomizado, que tratar e não tratar tem desempenho semelhante no prognóstico desses idosos com câncer de próstata. Então, utilidade de vida, melhora a qualidade de vida, melhora o prognóstico, melhora.
Enfim, são essas as coisas que a gente tem que avaliar aqui na hora de tomar uma decisão, na hora de pensar em um dilema em MBE. E agora que a gente discutiu o dilema, a gente vai pensar assim, o que é ciência? A MBE trabalha com a evidência, que é feita a partir da ciência, para levar para a prática clínica. Mas o que é isso? Aí, aqui, então, tem alguns critérios para ser ciência hoje, no século XXI. Isso mudou ao longo da história. Não vou ficar lendo aqui, mas é isso aí. Tem que ter essas 6 características aqui, importante saber. E a gente parte de 2 princípios, 2 conceitos dentro da ideia de ciência. Dedução e indução. A dedução é o penso, logo existo. Ou seja, é aquilo que você formula dentro da sua cabeça. Você sabe, por exemplo, que diabetes tem tais sintomas, e aí você vê o seu paciente ali com aqueles sintomas, e aí você formula a ideia, você teoriza que esse paciente tem diabetes. Então, isso é uma dedução. Eu deduzi que meu paciente tinha diabetes. E aí eu vou criar a aplicação prática. Ou seja, eu vou ver na prática se meu paciente tem diabetes, solicitando um exame, com outras coisas. A indução, ela é quando você vê na prática, ou seja, você vê pacientes diabéticos e vê que eles têm os sintomas X. Então, você cria a teoria que os sintomas da diabetes são os sintomas X. Então, a dedução é aquilo que você pensa, é focado na mente. A indução é focado no ver para crer. Você vê e depois você pensa. Na dedução, você pensa para depois ver. Aqui alguns exemplos, então, um exemplo mais casual. Você me disse que iria à festa, portanto, deduzi que não foi à igreja. Então, eu não sei que a pessoa não foi à igreja. Então, mas eu cheguei a essa conclusão na minha cabeça porque a festa era no mesmo horário da igreja, a pessoa me falou que ia na festa, nem sei se a pessoa foi, mas eu deduzi. Então, é uma coisa feita na teoria. Eu não vi na prática, eu não vi para crer, mas eu juntei as coisas e cheguei a essa conclusão. A indução é o quê? Eu vi que a pessoa não estava na festa. Então, eu vi. A pessoa não estava na festa. Então, eu criei a conclusão, a ideia de que a pessoa não estava na festa. Cheguei à minha conclusão. Então, mais um exemplo aqui. Meu paciente está com poliúria, polidipsia, polidifagia, perda de peso, portanto, acho que ele está com diabetes. Então, eu, na minha cabeça, juntei os sintomas, cheguei a uma conclusão. E aí, essa conclusão eu vou levar lá para a prática. Meu paciente está com diabetes, eu acho. Agora, se eu vou fazer um estudo científico. Então, só uma coisa interessante aqui. A dedução, geralmente, a gente usa para formular hipóteses para estudos. Ou seja, eu acho tal coisa e vou fazer um estudo para comprovar. Ou para formular hipóteses diagnósticas para o meu paciente, aí eu vou testar para comprovar. A indução, eu geralmente uso para poder formar essa teoria que eu vou usar na prática. Então, por exemplo, fiz um estudo, peguei pacientes com diabetes e vi que eles apresentavam poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Então, eu vou criar a teoria, eu vou desenvolver a tese de que esses são os sintomas de diabetes. Então, eu produzi ciência aqui, apliquei aqui. As duas são formas de ciência, indução e dedução. Mas aqui eu produzi o resultado na indução, apliquei ele na dedução. Que é princípio da hipótese nula e por que ele é importante? Primeira coisa, ele vai ser muito mais importante quando a gente pensar em estatística, em matemática. Mas vamos chegar à seguinte conclusão. Para a gente fazer um estudo científico, a gente parte do pressuposto de que não há diferença, aquela intervenção não faz mudança no meu desfecho. Então, por exemplo, eu vou dar cafeína para gestante, eu vou partir do pressuposto, matematicamente falando, de que a cafeína não afeta a formação fetal, não causa má formação fetal. E aí eu vou calcular o que aconteceria partindo desse pressuposto e se a realidade não bater com esse meu cálculo, eu vou para o outro lado. Mas, enfim, vamos entender que é considerar que não faz diferença, que a minha intervenção não interfere em nada. Clínica. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, não é porque eu não tenho evidência e que na ciência eu tenho que partir do pressuposto de que não há diferença entre a malformação fetal, entre filho e gestante que consome ou não cafeína, que eu vou indicar para minhas gestantes na clínica a tomar café. Mas também não vou proibir ela, porque a evidência não é clara. Mas, moralmente falando, eu não posso dizer que café não faz diferença só porque eu não tenho evidência. Muito pelo contrário, a gente tem estudos fracos, de baixa evidência,
demonstrando que cafeína causa malformação fetal. Então, é uma coisa que você tem que conversar com o paciente, é uma coisa que você tem que entender. E, por fim, a gente tem o conceito aqui de ceticismo científico, que é sempre duvidar de alguma coisa cientificamente falando. Não é exigir ciência para tudo, mas também não é você aceitar tudo sem evidência científica. Você buscar evidências científicas para aquelas coisas. Entendeu? É basicamente isso, buscar evidências científicas. Diferente de cientificismo, por exemplo, que é você exigir ciência para provar que pular do avião sem paraquedas mata. Isso é cientificismo. Você não precisa de evidência para provar isso. Agora, você querer evidências sobre aquilo que você está falando é ceticismo científico. Ou seja, é você procurar se aquilo que a pessoa está te contando é verdade realmente, se tem evidência científica, se não tem, se vitamina D serve para tudo ou não. Então é isso, o ceticismo científico é você desconfiar, você exigir a ciência. Plausibilidade extrema é o exemplo perfeito que eu usei agora. Se você saltar de um paraquedas, sem paraquedas de um avião, a mortalidade vai aumentar. Você não precisa de uma pesquisa para provar isso, é óbvio. Treinar um pneumotórax melhora o prognóstico. Também é uma coisa que você vê ali, você não precisa pesquisar, mas talvez em algumas situações pode ser útil. Drenagem de abscesso também, você está vendo abscesso, você sabe que você tem que drenar. Estancar a hemorragia também, você está vendo o cara perdendo sangue. Você não precisa de uma pesquisa científica para saber que você tem que parar essa hemorragia. Na história a gente viu que precisou, porque o pessoal fazia sangria para poder salvar o pessoal. Mas assim, plausibilidade extrema é quando aquilo é muito óbvio a ponto de não precisar de uma pesquisa.